reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo de João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra de Judeia, como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A estes dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água? Porque não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficassem com eles alguns dias. Sente dando glória a Deus, não pare, exalte, glorifique a Ele, porque o Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito do Senhor, desde quando começou o culto, Ele já está neste lugar. Ele está sondando corações nesta noite. Ele está olhando, Ele conhece a tua vida, Ele conhece o teu coração, Ele conhece o teu pensamento, Ele sabe como está a tua vida, como está a tua esperança, quem tem te apontado, quem tem tentado fazer com que você venha cair da fé. Mas nesta noite o Espírito de Deus, Ele vai te renovar e Ele vai te restaurar. Ele vai trazer vida para você, vida em abundância, porque só o Senhor Jesus Cristo é que pode nos dar vida e vida em abundância. E Ele está neste lugar, Ele está olhando para você, Ele está olhando para o teu coração, Ele está olhando para a sua vida, Ele está olhando para os seus familiares, Ele está olhando para onde está o teu problema e a tua causa que tu tem colocado diante dele. Por isso não há motivo para ficarmos tristes nesta noite. Por isso não há motivo para endurecermos o coração e não recebermos a palavra de Deus. Porque muitos têm endurecido o coração e não têm dado ouvido diretamente à palavra de Deus. E o Senhor nos alerta nesta noite, porque o mundo está totalmente em corrupção. O mundo em si, fora da igreja, ele está se corrompendo cada dia mais. E nós estamos no meio de algo que nós olhamos para um lado, olhamos para o outro. Há corrupção, há coisas erradas. O inimigo tenta de todas as formas lhe tirar da presença do Senhor. Mas em nome de Jesus Cristo, ele não vai conseguir, porque ele não tem domínio mais sobre a tua vida, ele não tem domínio mais sobre a nossa vida. Nós estávamos acorrentados pelo pecado,
Mas Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário, Ele nos libertou. O pecado não tem domínio sobre nós. Podemos até viver em corpos ainda corruptíveis, mas diz a palavra do Senhor, Ele vai voltar. Ele vai voltar e Ele vai pegar uma igreja, e essa igreja tem que estar preparada. Se não estiver hoje, Ele vai preparar a igreja, mas Ele vai arrebatar um povo santo, um povo remido, um povo que vai morar no céu. O nosso lugar não é aqui. O nosso lugar não é aqui. Pode vir luta, pode vir peleja contra nós, contra a igreja, mas a igreja permanecerá de pé. A igreja permanecerá de pé. Hoje é um dos dias tais, ao qual o inimigo ele peleja tirar a igreja para o mundo. Hoje é um dos dias, onde se você olhar para a sua carne, olhar para a minha carne, ela não almeja estar aqui. Mas se você olhar para o homem espiritual, se você olhar para o Espírito Santo de Deus, que habita na sua vida, Ele está em você, porque você aceitou foi a Jesus Cristo. Você não aceitou nome, qualquer outro tipo de nome não, você aceitou foi Jesus. E diz a palavra do Senhor, que quando você aceita, Ele passa a estar em você. Aleluia. Queridos irmãos, Atos dos Apóstolos capítulo 10 conta uma história muito importante para nós, porque fala de um gentil, de um homem ao qual ele recebeu de Deus uma dádiva muito importante, assim como o crente que quando ele aceita Jesus, após ele andar em uma vida de santidade, após ele andar em uma vida de busca constante, o Senhor derrama sobre ele coisas maravilhosas que não são terrenas, são coisas espirituais. E não tem coisa melhor e mais importante, irmãos, do que alimentar a esperança de alguém que está perdendo a esperança, do que avivar, aleluia, no Espírito Santo. Porque não tem coisa melhor. Pode ter problema, pode ter luta, pode faltar o pão, pode perder o emprego, pode perder muitas coisas, mas se ele estiver vivo na presença do Senhor, ele vai vencer. Ele vai vencer. Ele vai vencer. Ele não vai ser derrotado. Ele não vai, porque ele vai estar cheio da presença do nosso Senhor. E é por isso o clamor nesta noite. E é por isso que nós clamamos pela presença dEle. É por isso que nós pedimos que Ele venha sobre nós com poderes sobrenaturais, que Ele venha sobre nós como algo maravilhoso e importante, que é as coisas de cima e não as coisas de baixo. Esse homem, aqui nós não falamos o nome dele quando limos o texto, mas se você for ler o capítulo inteiro, o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, vai falar de um homem, ao qual a Bíblia relata que ele era um gentil. Ele era um gentil, e para um judeu, ele era considerado como um incircunciso. Um gentil para um judeu é considerado como um incircunciso, ou seja, gentil é todo aquele que não é judeu, é todo aquele que não fez a circuncisão, é todo aquele que não foi circuncidado aos 8 dias de nascido, ele é considerado um incircunciso. Então este homem, diz a Bíblia, se você for ler o texto inteiro, se você for ler o capítulo inteiro, ele vai falar deste homem. Este homem, diz a Bíblia, que ele orava constantemente. Ele tinha um coração piedoso, ele tinha um coração bondoso. Ele não era um judeu, ele não era batizado nas águas, ele não era batizado no Espírito Santo, ele não tinha esse conhecimento, ele não tinha, mas diz a Bíblia que ele era piedoso, e ele ajudava sempre aos pobres. Além de ele ajudar aos pobres, ele se consagrava, ele jejuava e ele orava constantemente. E diz a Bíblia também que ele, em um determinado momento, ele estava orando na hora 9. E o mais que eu acho importante na palavra do Senhor é que sempre, alguém quando está orando, sempre se refere à 3ª hora, à 9ª hora, à 6ª hora. Porque para o judeu, esses horários têm significados importantes. E ele estava orando na 9ª hora, e diz que ele estava na presença do Senhor,
Querido irmão, quando nós estamos na presença de Deus, sempre Ele aparece de alguma forma. Sempre Ele aparece de alguma forma, seja usando algum irmão, seja usando até mesmo você mesmo lendo a palavra de Deus, até mesmo quando você está se consagrando, sempre Ele aparece de alguma forma. E diz a Bíblia que apareceu a ele um anjo, um homem em forma de um anjo, e começou a falar para ele: olha, Deus ouviu as tuas orações e também aquilo que tu fez aos pobres. O anjo falou assim para ele, falou desta forma para ele: o Senhor ouviu as tuas orações. Irmão, está orando, o Senhor vai ouvir as tuas orações. O Senhor vai ouvir as tuas orações. Continua orando, continua buscando, continua adorando, mas continua orando, não desiste, porque vai cessar a tua dificuldade, vai cessar o teu problema. E o anjo disse para ele: olha, envia varões até a casa de Simão. Sabe quem era Simão? Aquele de sobrenome Pedro. Aquele que a Bíblia fala muitas vezes, aquele que negou a Jesus 3 vezes, aquele ao qual Jesus o escolheu para ser discípulo, aquele ao qual Jesus, no dia de Pentecostes, tem pegado ele, e juntamente com mais 120 pessoas que estavam naquele lugar, e o revestiu de poder, Diz a Bíblia que ele estava lá presente, no dia que o Espírito Santo de Deus desceu de uma forma tremenda e poderosa e revestiu todos que estavam naquele lugar. Mas a Bíblia diz que eles estavam juntos, eles estavam reunidos no mesmo lugar. E o anjo disse para ele: vai lá e chama ele, diz para ele vir até a tua casa. E ele fez desta forma. Primeiro, quando ele viu o anjo, ele temeu. Quem não vai temer quando vê um anjo diante de você? Quem não vai temer quando vê algo sobrenatural diante de você? Quem não teme? Mas eu digo outra coisa: quem é separado por Deus, quando vê essas coisas, ele não teme, ele não recua. Naquele momento ele tem o temor, mas depois Deus, ele consegue ter o discernimento que é de Deus. E ele entendeu a mensagem. E ele enviou os varões, porque esse homem chamado Cornélio, ele era um centurião da guarda. Centurião tinha homens ao seu comando. Ele comandava homens, aproximadamente 100 homens. E ele comandava uma centúria. Ele tinha poderes, ele tinha autoridades. Esse homem tinha que exercer a lei romana naquela época, naquele momento. Mas diz a Bíblia, se nós olharmos para esse homem, se nós olharmos para o homem até mesmo, que ele está sob o comando de um exército, porque grandes coisas cruéis é capaz de fazer um exército, porque ele tem que impor a ordem, ele tem que ter autoridade, e ele tinha sobre esses homens. Mas o que chamou a atenção de Deus nesse homem é porque ele orava constantemente, ele tinha temor a Deus, ele era um homem piedoso, ele olhava para os pobres e ajudava os pobres. Ele não era batizado nas águas, ele não era cheio do Espírito Santo, mas Deus olhou para o coração deste homem, como Deus está olhando para o teu coração nesta noite. Deus está olhando para o nosso coração nesta noite. Como ele está, como anda ele, o que está cheio, do que precisa ser esvaziado para que ele venha encher, do que é, aleluia, o que eu vim fazer aqui nesta noite. O que eu vim fazer aqui nesta noite, o que nós viemos fazer aqui nesta noite, aleluia. Nós não viemos só ocupar um lugar, nós não viemos só louvar aqui nesta noite, nós não viemos só isso, nós não viemos só atrás de bênçãos, não. Nós viemos aqui nesta noite para sentir a presença dele. Se você não sentiu agora, aleluia, mas até o término deste culto você vai sentir a presença dele, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, a palavra de Deus, ela é eficaz, ela é penetrante, e ela vai penetrar, ela vai derrubar as muralhas
que existe na tua vida. Aleluia, glorifique a Deus, exalte a Ele, porque Ele está nesse lugar. Aleluia, Ele é o maior nesta noite, Ele é o soberano nesta noite, Ele é o tremendo nesta noite. Aleluia, se você for olhar para o começo deste culto, Deus sempre está falando de fogo, Deus sempre está falando de fogo, os louvores estão falando de fogo, estão falando da presença de Deus, porque ela é fogo consumidor, e ela vai consumir nesta noite, e ela vai aquecer nesta noite. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então este homem ouviu aquela voz e ele enviou e ele foi, chegando lá. Mas antes desses homens chegar lá, isso aqui é o Deus é tremendo, Ele é poderoso, irmãos. Ele diz, Ele fala, Ele prepara, e Ele prepara. Mas antes desses homens chegar lá, diz a Bíblia que o Espírito de Deus falou com Pedro. O Espírito Santo falou com Pedro. Primeiramente ele foi arrebatado em sentido. Ele foi arrebatado em sentido e começou a ver coisas descendo do céu, como um lençol e como vários animais. E uma voz dizia para ele, mata e come. Uma voz dizia para ele. E ele em si dizia assim, como, Senhor? Jamais entrará nos meus lábios coisa imunda e comum. Como é que pode? E aí a outra voz pela segunda vez diz assim, olha, não considera aquilo que eu purifiquei imundo. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Sabe o que é que significa isso? Diz a palavra do Senhor, que Pedro passou a entender, quando ele falou pela terceira vez, que não existe neste mundo, que nós não podemos considerar nenhum homem nessa face da terra como comum e como imundo. Sabe por quê? Isso porque é relacionado ao que, irmãos? Ao estado que o homem está. Sabe o que significa isso? Deus estava falando, o Espírito estava falando para Pedro, olha, não importa o estado que qualquer ser humano viva nesta face da terra, sempre há solução para a vida dele. Sempre há solução para a vida dele. Não importa o estado que você chegou aqui hoje, pelo pior que seja, há solução para a tua vida. Porque o judeu considerava um gentil como um circunciso, como um impuro, como alguém que não merecia a salvação. Talvez a sociedade olhe para você e diga que você não merece a salvação, que você não merece estar na presença de Deus. Mas a palavra de Deus te garante que se você confessá-lo como único e suficiente Salvador da tua vida hoje, você será nova criatura. Há uma solução para você. Há uma solução para o homem, para o pior estado que ele viva. Porque Deus já estava falando que Ele estava dando entendimento para ele, estava dando discernimento para ele. Porque se um gentil era considerado desta forma, quando ele chegasse lá, ele não sabia quem era. Ele não sabia quem tinha mandado chamar. E também Cornélio não sabia e não conhecia Pedro. Não conhecia quem era este homem. Não conhecia. Ele não conhecia. Mas ele mandou chamar. Ele mandou chamar. E Pedro foi. E chegando lá e perguntou qual era. O que era que estava acontecendo. O que era que queria com ele. E o que era que ele queria com ele. E aí ele foi contar a história que tinha acontecido com Pedro. E Cornélio seguidamente também foi contar a história que estava acontecendo com ele. E aí o que mais é importante e o que mais nós achamos de maravilhoso é que Cornélio, quando mandou chamar aquele homem, ele primeiramente diz a palavra que ele reuniu seus amigos, reuniu seus familiares e preparou o lugar. Ele preparou o lugar para receber Pedro. Mas outra coisa importante que a gente via neste homem chamado Cornélio, é que nele, primeiramente ele preparou o seu coração para receber a palavra de Deus. Será que hoje nós preparamos o coração para receber a palavra de Deus?
preparamos o coração para receber a palavra do Senhor, aleluia, porque quando ele chegou lá, Cornélio disse assim: olha, estamos aqui para ouvir o que o Senhor tem para falar, o que Deus tem para falar, estamos aqui. E diz a Bíblia que tinha muitas pessoas, tinha muita gente. E aí o começo do texto que a gente começa a ler no versículo 34. E Pedro abrindo a boca. Meu irmão, quando Pedro começava a abrir a boca, não se convertia só um, nem dois, nem três, não. Era muito se convertendo. Quando ele começava a falar da palavra de Deus. Mas o mais importante que o discurso de Pedro tinha de coisa maravilhosa, que era falar do sacrifício de Cristo e da ressurreição de Cristo. Meu amigo, se você abrir a boca para falar de Cristo, em qualquer lugar que você for, o inimigo ele cai por terra, ele não fica de pé. Ele não fica de pé. Então abre a tua boca em qualquer lugar que tu for, porque o Senhor manda ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aleluia, louvado seja Deus. E nós chegamos na parte principal agora, que quando Pedro começa a falar daquilo, da visão, daquilo que o Espírito Santo tinha falado para ele, entra na parte fundamental, que é a parte que nós, como crentes em Jesus, quando entregamos a vida para Ele, nós almejamos, porque nós estamos vestidos do Espírito Santo de Deus, nós estamos vestidos dele. Mas entra a parte fundamental. Foi quando Pedro impôs as mãos sobre ele e sobre todos que estavam no lugar ali. E diz a Bíblia que caiu sobre eles o Espírito Santo do Senhor. Caiu sobre eles o Espírito Santo de Deus. Como nesta noite, Ele está caindo aqui também, aleluia. Ele está visitando aqui hoje. E você não vai sair daqui hoje se não sentir a presença dEle. Porque Ele é notória nesse lugar. Ele é notória na nossa vida. Aleluia. Então Ele pôs as mãos sobre ele. A descida do Espírito Santo é algo tão sobrenatural. Não é algo material. Não é algo de obras. Não é algo que depende tudo do meu esforço material, não. Depende daquilo que eu estou, de como eu estou diante de Deus. Depende daquilo que eu mais desejo e que eu mais almejo na minha vida. Eu digo que você pode ser batizado com o Espírito Santo hoje. Você pode, aleluia, mas você tem que querer, você tem que almejar, você tem que se entregar e se derramar como água na presença do Senhor. A descida do Espírito Santo de Deus. Se você for ver, João Batista pregou a respeito disso também. João Batista falava do batismo do arrependimento, que era através de quê? Águas. Através de águas. Jesus Cristo não batizava, Ele não pegava a pessoa e descia ao rio para ser batizado. Ele ordenou o batismo. Ele ordenou para que os discípulos viessem batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo de águas para arrependimento de pecados. Mas João Batista, ele mesmo, ele disse, olha, dizendo para a multidão que estava presente em uma determinada ocasião que ele estava falando. E ele disse, olha, eu verdadeiramente vos batizo com água, mas após mim vem um, que ele é maior do que eu, ele é mais poderoso do que eu. E ele, eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. João Batista, onde o homem tinha muitos discípulos também que seguiam João Batista. João Batista tinha muitos discípulos que seguiam ele. Mas ele disse, olha, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Espírito Santo e fogo. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus.
Glória a Deus. Adore a Ele, porque Ele é maravilhoso. E Ele diz: vem um maior, que é maior do que eu. Ele vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Mas é para quem crê. Aleluia. É para quem crê. E Ele ainda disse mais: Ele tem a pá nas mãos. E Ele vai juntar, aleluia, a sua eira. E diz mais: Ele vai pegar o seu trigo e vai colocar no celeiro. Vai juntar no celeiro. Vai juntar o trigo no celeiro. Mas Ele também diz que a palha, Ele vai juntar também a palha. E vai queimar com fogo que nunca mais se apagará. Hoje, aleluia, você tem uma escolha. Qual é o fogo que você almeja nesta noite? É o fogo que vai queimar a palha? Ou é o fogo que vai te batizar com o Espírito Santo? Que vai te encher, que vai te aquecer e que vai te fazer mais fervoroso na presença do Senhor. Hoje você tem uma escolha a fazer. Porque Ele pregou destas duas formas. Porque ali estava, Ele começou dizendo: raça de víboras. Ele começou dizendo isso. Ele começou dizendo isso para fariseus, para hipócritas, para pessoas que queriam contradizer a palavra e a fé de muitos naquela época. Ele começou dizendo isso. E aí Ele deu o exemplo do fogo. O fogo que queima a palha ou o fogo que enche? Qual é o fogo, aleluia, que nós almejamos nesta noite? Aleluia. Qual é o fogo que queremos receber nesta noite? Batismo com Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Fogo serve para quê, irmãos? Aleluia. O fogo refina, o fogo aquece e o fogo é luz. O fogo é luz. E diz a Bíblia: não apagueis o fogo que há em ti. Não apague o fogo que há em ti, irmãos. Não apague a luz que está em você. Não apague, aleluia, aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. A obra é grande, a obra é tremenda. Você tem que deixar Deus fazer a obra na tua vida. Deixa Deus te usar na obra do Senhor. Deixa Deus, aleluia, manifestar em ti os sinais. Porque somos uma igreja de sinais e não de aparências. Somos uma igreja de sinais, porque diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e batizado será salvo. Mas Ele também dá continuidade mais adiante: os sinais seguirão aos que creres. Quem crê nesta noite? Quem crê nesta noite? Quem crê nesta noite? Aleluia. Porque tudo é pela imposição das mãos, é pelo abrir da boca, é pelo nome de Jesus, é pelo nome de Jesus, o nome mais precioso que existe na face da terra. Esse foi o primeiro episódio quando se fala de algo que é sobrenatural. João Batista estava falando de algo que os homens poderiam realizar, que era o batismo nas águas. Mas também deu a continuidade de algo sobrenatural. E este algo sobrenatural, quem realiza não é o homem. Não depende do homem. Não depende de nós. Não depende de você. Depende do Espírito de Deus. Depende de Jesus. Outro fato importante, irmãos, que nós vemos dentro da palavra de Deus, é que, voltando para a mensagem de Cornélio, ao qual era um centurião, e tinha homens ao seu comando. Voltando para ele, a primeira coisa que nós aprendemos ali, é que ele estava com o coração aberto para receber a palavra de Deus. Ele estava com o coração aberto, e diz a Bíblia que quando Pedro começou a pregar, começou a falar de Cristo, não foi de Pedro. Outra coisa importante que nós aprendemos, é que quando Pedro chegou lá, ele começou a se ajoelhar diante de Pedro. E Pedro disse para ele: olha, sou homem igual a você. Sabe o que significa isso? Que nós não devemos nos prostrar diante de homens. Nós não devemos nos prostrar diante de homens.
é o presidente da República, é o prefeito de Cascavel, é o vereador fulano de tal, é a autoridade fulano de tal. Nós não devemos se prostrar, devemos dar a honra que ele merece, mas todo joelho se dobrará diante do Senhor. E Pedro, como homem de Deus, imediatamente disse: levanta-te, porque sou um homem igual a ti. Então a primeira coisa que nós aprendemos: coração aberto para receber a palavra de Deus. Você pode sair daqui hoje com a solução de algo que está atemorizando a tua vida. Você pode sair daqui também da mesma forma com que você entrou. Agora é preciso que você esteja com o coração aberto para crer e para receber o que Deus está enviando até você. Porque tudo aquilo que Deus envia para você, você sente e você confirma. Porque o Espírito de Deus está em você, está na tua vida. Outro fato importante que nós olhamos, porque a carta escrita, Atos dos Apóstolos, tem como autor principal, como alguém que faz algo tão maravilhoso, como a manifestação do Espírito Santo de Deus. E você vai ver do capítulo 2 em diante, várias vezes o Espírito Santo de Deus operando, manifestando os seus sinais. Sabe aonde foi que ele manifestou outros sinais? No capítulo 19, versículo 1 em diante. Paulo já tinha se convertido e ele resolveu ir em sua terceira viagem missionária. E ele vai em uma cidade chamada Efésios. Ele vai até ali. E chegando lá, diz a Bíblia, a palavra de Deus, que ele chegou lá e ele viu varões, discípulos, aproximadamente 12 discípulos estavam lá. E ele, olhando para aqueles 12 discípulos, ele perguntou: já recebestes o Espírito Santo? Já recebestes o Espírito Santo? Aí ele continua: quando creres. Só recebe quem crê. Aleluia. Só recebe quem crê. Se não crê, não recebe. Aleluia. E eles disseram, eles olhando para Paulo e disseram assim: como? Se nós ainda nem ouvimos falar que existe Espírito Santo. Olha aí, irmãos. Significava que existia pessoas consideradas discípulos que não conhecia, que não tinha ouvido falar do Espírito Santo. Fica um aprendizado aqui hoje, nesta noite. Deus nos tirou do mundo do lamaçal do pecado. Você confessou a Cristo. Mas aqui o ensinamento está dizendo que não para por aí. Não para só na confissão. Não para só em aceitar a Jesus, não. Existe uma continuidade. Existe uma continuidade. E essa continuidade, irmãos, quem faz na nossa vida é o Espírito de Deus. Se não sentiu ele, aleluia, precisa voltar, precisa nesta noite vir até a frente, aleluia, e passar a sentir ele, aleluia, porque não para na confissão, irmãos. Se aceitou a Jesus e vem para a igreja e não sente mais nada, não sente os sinais, não sente a manifestação, não sente ele tocando, não sente ele realizando algo, porque tudo que tu vai fazer, embora que tu não creia, mas ele está fazendo, ele está manifestando, ele está, irmãos. Então não para só nisso. O Senhor está alertando a igreja: busque os sinais, busque a presença do Espírito de Deus na tua vida.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque não tem coisa melhor e maior que não vá avivar a nossa esperança do que o Espírito de Deus, do que está cheio, do que está fogo, aleluia, puro na presença do nosso Deus. É isso, irmãos. O Espírito de Deus, ele age de forma sobrenatural, que às vezes nós não entendemos, não imaginamos, porque o nosso entendimento carnal, o nosso entendimento humano, não consegue entender o entendimento de Deus totalmente. Não consegue. Por mais que eu me esforce, por mais que eu me sacrifique, por mais que eu tenha fazer muitos e muitos jejuns, eu não consigo entender totalmente a manifestação de Deus, porque Ele está agindo na nossa vida, irmãos. Ele está agindo. Ele tirou, Ele purificou, Ele limpou, Ele transformou, tirou a droga, tirou a bebida, tirou os vícios, tirou a prostituição, tirou aquilo que impedia o agir dEle na tua vida. E por que nós, às vezes, endurecemos o nosso coração? Paulo encontrou isso, quando ele chegou nesta localidade, diz que ele perguntou isso. Ele perguntou, e tinha pessoas que ainda não tinham ouvido falar do Espírito Santo. Não tinham ouvido falar ainda, não tinha sentido ainda. Aí Paulo começa a falar para eles, e diz a Bíblia que ele impôs as mãos. Ele impôs as mãos sobre aqueles discípulos, e eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. E mais à frente ele encontra dentro, naquela localidade, naquele momento, pessoas, ele ia passar apenas 3 meses lá ali, ensinando, pregando. Diz a Bíblia que Deus usava ele maravilhosamente, Deus usava ele de forma tremenda e poderosa, Deus usava ele em manifestações de sinais no meio do povo, e o povo acreditava, o povo cria, porque o povo estava vendo que Deus era presente na vida da igreja. O povo estava vendo que realmente os sinais eram manifestos no meio da igreja. Mas ele encontrou também pessoas que não acreditavam. Ele encontrou pessoas que estavam contradizendo o ensino do caminho de Deus. Existiam pessoas, e aí ele resolveu ficar por 2 anos, justamente para combater ensinamentos errados, para combater doutrinas erradas, que estavam querendo desfazer a fé, ou seja, apostatando a fé de muitos que estavam ali, apostatando o declínio da fé. As pessoas estavam declinando da fé, porque tinham pessoas ensinando errada. Mas Paulo, usado por Deus, usado pelo Espírito Santo do Senhor, ele foi combatendo, assim como hoje, irmãos, a igreja, a palavra de Deus combate, porque tem pessoas que ainda hoje não acreditam que existe dons espirituais e que Deus pode batizar com o Espírito Santo. Existem ensinamentos aqui, hoje, nesta localidade, nesta cidade, neste país e nesse estado, que Deus não batiza com o Espírito Santo e que não existe mais sinais dos dons espirituais. Paulo estava combatendo isso, Paulo estava enfrentando isso, mas irmãos, é notória que Deus batiza com o Espírito Santo, é notório que Deus batiza com o Espírito Santo no meio do seu povo. Nós já vimos nesta igreja, nós já vimos Deus manifestar a sua presença através do Espírito Santo. Nós já vimos também, os jovens resolveram se separar neste carnaval, os jovens, e Deus usou aqueles jovens poderosamente e tremendamente. Deus se manifestou no meio deles. Não importa aonde está, aonde você vai estar, Deus pode manifestar os sinais na tua vida. É notório, é presente e é verdadeiro. Pode ter pessoas que não acreditam, pode ter pessoas que ainda não têm, porque o dia de Pentecostes foi uma experiência que o povo teve ali com o Espírito Santo de Deus, uma experiência de serem revestidos de poder,
Deus tem um propósito de revestir você com poder. Jesus tem um propósito de revestir a sua igreja com poder. Porque esse propósito de revestir a igreja com poder, Jesus tinha um propósito maior quando ele disse: olha, ficai em Jerusalém, ficai lá, esperai até que sejais revestidos de poder. Cristo mandou eles ficar lá. Cristo permaneceu com eles 40 dias após a sua ressurreição. E a festa de Pentecostes era 50 dias após a Páscoa. E eles ficaram 10 dias esperando a descida do Espírito Santo do Senhor. Mas durante esses 10 dias, eles não ficaram parados. Eles ficaram em um determinado lugar, esperando, louvando, adorando, se enchendo. Mas diz a Bíblia que já estavam 120 reunidos naquele lugar. 120, não era mais os discípulos, não era mais as mulheres, eram 120 pessoas. Olha só, irmãos, o plano de Deus para a sua igreja é pegar 12, revestir de poder e transformar ele, e eles se multiplicarem. E hoje são milhões e milhões e milhões. Hoje são muitos. Hoje a igreja, ela tem um poder nas mãos. Hoje a igreja tem uma autoridade nas mãos, porque Cristo deu esta autoridade. Cristo nos deu esta autoridade. Cristo nos chamou para a obra, aleluia, maravilhosa que Ele quer realizar na sua igreja. Mas nós temos que deixar, aleluia, nós temos que deixar Ele agir de forma poderosa, maravilhosa, irmãos. Aleluia, nós temos que deixar Ele trabalhar na nossa vida. E Ele trabalha de forma sobrenatural, nos capacitando, nos preparando, nos revestindo. E aí Ele reveste 120 pessoas naquele lugar. Reveste aproximadamente 120 pessoas. E o mais importante é que diz a Bíblia que naquela localidade estavam presentes várias pessoas, várias nações, várias localidades estavam ali para ouvir e para ver. E Pedro mais uma vez abre a boca. Pedro abre a boca e começa a falar. E diz a Bíblia que mais de 3.000 almas se converteram. E o mais importante, essas 3.000 almas que se converteram tiveram que voltar para a sua localidade, tiveram que ir para a sua localidade. E aí entra o propósito de Jesus: expandir o Evangelho, proclamar o Evangelho, ide por todo mundo, pregai o Evangelho. E aí vem a pergunta, e aí vem para nós, irmãos, como é que Jesus falou antes? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho. Talvez os discípulos dissessem assim: como é que eu vou por todo mundo pregar o Evangelho? Como é que eles, talvez olhando para eles, eles diziam assim: como é que eu vou percorrer o mundo pregando o Evangelho? Como é que eu e que você vamos percorrer o mundo pregando o Evangelho? Como? Como pode isso? Nós não conseguimos pregar o Evangelho no mundo inteiro. E aí é onde entra o propósito de Cristo naquela localidade. Porque estavam presentes várias nações que estavam debaixo do céu. Diz a Bíblia desta forma. Então tinha presente de várias pessoas. E eles viram, e eles ouviram, e eles sentiram a presença de Cristo. E não tem coisa melhor, irmão, do que um crente avivado, do que um crente cheio do Espírito Santo. Não tem coisa melhor para pregar a palavra de Deus, um crente que está cheio do Espírito Santo. Não tem igual para melhor de Cristo fazer do que ele ver um crente cheio do Espírito Santo. Porque ele vai em lugares que o homem carnal não consegue entender, não consegue imaginar. O crente cheio do Espírito Santo, ele vai em qualquer lugar, assim o Espírito mande ele ir, e ele vai. E o propósito de Cristo era esse: expandir o Evangelho por todo mundo. E ele tinha que pegar uma festa como essa, onde muitas pessoas estavam presentes. Cascavel talvez não seja uma localidade muito grande, mas nós
Eu, por exemplo, não consigo pisar em toda terra que existe aqui. Eu ainda não pisei, eu ainda não conheço. Mas se eu e você, pregarmos o Evangelho do Senhor, aleluia, para um, para outro, para outro, para outro, vai se multiplicar, vai se expandir, aleluia, e o nome do Senhor será glorificado. O nome do Senhor será glorificado. E no versículo último aqui que nós lemos, quando eles foram cheios do Espírito de Deus, ele era um gentil, não podia receber, ele era um gentil, não podia receber pelos judeus ele não podia receber, pelos judeus ele não podia, e depois que ele recebeu, ele ordenou que fosse batizado, e que porventura poderíamos recusar a água. Porventura, se nós como seres humanos recusamos a água, o que seremos de nós? A água é símbolo de purificação. A água é símbolo que limpa, que purifica, que limpa. Louvado seja Deus. E ela já limpa, ela limpa a nossa vida. Jesus disse, se você beber da água que Ele der, nunca mais você terá sede. Quem bebeu da água que Jesus deu? Quem bebeu da água que Jesus deu? Eu bebi dessa água, aleluia, eu bebi dessa água, você bebeu dessa água, então não deixe que o inimigo venha te parar, não deixe que ele venha te parar, não deixe que ele venha te estagnar, aleluia, te paralisar, não deixa. Deus não nos chamou para ficarmos paralisados, Deus não nos chamou para ficarmos paralisados. E aí se levanta pessoas naquela hora, e começa a se levantar contra Pedro. Como é que pode? Tu entrou na casa de um gentil, tu ali bebeu com ele, tu aí falou com ele, tu esteve na casa dele. Sabe o que acontece, irmãos? Quando você vê um crente cheio do Espírito Santo, quando você vê um crente cheio, batizado do Espírito Santo de Deus, olha, não coloque o dedo na cara dele, não coloque o dedo na cara dele, deixa ele trabalhar para o Senhor, deixa ele, aleluia, deixa ele fazer a obra de Deus. Não impede, não impede, não impede, porque muitos se levantaram ali, e foi grande a contenda, foi grande a luta, foi grande. Ele teve que ensinar, ele teve que pregar, ele teve que dizer que um anjo apareceu para ele. Ele teve que dizer, olha, o Espírito de Deus falou comigo a respeito disso. E eles foram cheios do Espírito Santo. Aleluia! Quem manda no Espírito Santo não é o homem. Quem manda no Espírito Santo não é o homem. Aleluia! Deus tem um poder na mão. Então quem somos nós para paralisarmos? Quem somos nós para apontarmos? Quem somos nós para matarmos? Porque Jesus já estava pregando, aí pela lei de Moisés, quem matar é réu de juízo. E Jesus disse, quem é aquele que apenas sentir no seu coração, ou levantar algum falso contra teu irmão, já é réu de juízo. Meu irmão, palavras elas matam, aleluia, palavras elas matam, mas a palavra de Deus ela dá vida, ela dá vida. Diz a Bíblia que ela dá vida, ela é eficaz e ela é penetrante. Quer falar alguma coisa para o teu irmão? Fala a palavra de Deus. Fala a palavra de Deus. Fala a palavra de Deus. Aleluia. Ficamos de pé em nome do Senhor. Vai dando lugar a Deus, vai dando lugar.